Depois de compreender quem são Rahu e Ketu, eu decidi voltar para a fonte. Então, afinal, se os eclipses despertam tanto interesse hoje, o que os antigos realmente escreveram sobre eles? Confesso que eu comecei essa pesquisa com uma espécie de expectativa. Eu imaginei que eu ia encontrar longos capítulos descrevendo eclipses, explicações detalhadas sobre os seus efeitos, listas de acontecimentos e até talvez previsões específicas, mas aconteceu algo exatamente o contrário. Quanto mais eu avançava pelos textos clássicos, mais uma pergunta surgia. Por que eles falam tão pouco sobre o eclipse? E tanto sobre Rahu e Ketu? Essa foi uma das maiores surpresas. Nos grandes tratados de Jyotish, os eclipses até aparecem, mas não ocupam o centro da discussão. O foco está em compreender a natureza dos grahas, os seus significados, os seus efeitos e a forma como participam da ordem cósmica. Isso muda completamente a perspectiva. Porque nós, modernos, muitas vezes fazemos o caminho inverso. Esperamos um eclipse acontecer e então perguntamos: o que isso significa? Os antigos começavam de um outro lugar. Eles perguntavam quem é Rahu, quem é Ketu, como essas forças atuam na experiência humana. E somente depois eles iam olhar para o eclipse. Perceba a diferença. Para nós, o eclipse é um acontecimento principal. Para eles, o eclipse era apenas uma manifestação visível de algo muito maior. É como observar as ondas na superfície do oceano. Você pode passar a vida inteira estudando as ondas, sem nunca nem compreender o mar. Os sábios preferiram estudar o oceano. E isso explica uma característica curiosa dos textos. Eles não apresentam Rahu apenas como o responsável pelos eclipses. Eles descrevem a sua natureza, o seu modo de agir, as experiências que ele desperta e as tendências que ele intensifica. Da mesma forma, Ketu não aparece apenas como a outra metade do mito. Ele representa uma força distinta que é associada ao desapego, à espiritualidade e ao encerramento de ciclos. Isso significa que, para o Jyotish clássico, compreender um eclipse exige muito mais do que observar um alinhamento entre Sol e Lua. Exige compreender as forças invisíveis que esse alinhamento simboliza. Por isso que tantos equívocos surgiram ao longo do tempo. Quando retiramos o eclipse desse contexto, ele passa a ser visto como um evento isolado, algo que por si só determinaria acontecimentos extraordinários, mas essa não parece ser a abordagem dos grandes textos. Eles nunca estudam um fenômeno separado do restante da ordem cósmica. No Jyotish, nada existe de forma independente. Um eclipse é interpretado em relação aos grahas. Os grahas são compreendidos dentro do karma, e o karma faz parte do dharma. Essa é a diferença mais profunda entre uma leitura superficial e uma leitura tradicional. A primeira pergunta: o que vai acontecer por causa do eclipse? A segunda pergunta: o que o eclipse revela sobre a natureza da minha experiência humana? São perguntas parecidas, mas conduzem a caminhos completamente diferentes. E existe um aspecto que essa diferença se torna ainda mais evidente. Quando os textos falam sobre pessoas que nasceram durante um eclipse, eles não encerram a conversa no problema. Eles fazem algo muito mais interessante. Eles mostram que toda sombra pode ser transformada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na próxima parte. Nós vamos ver por que os Shastras descrevem upayas específicos para esses casos e o que isso revela sobre a própria visão védica de destino e de liberdade.